Muito obrigado a vocês por estarem conosco aqui na terceira edição do Prolímpico. Então, é com prazer que eu vou iniciar esse webinário sobre competições regionais e cultura olímpica nas escolas. Tá? Então, comigo estão aqui 3 professores com a vasta formação e experiência olímpica e que eu vou oportunamente apresentar. Vou apresentar cada um, né? A primeira professora tem a Ana. Obrigado, Ana. Tem o Carlos. Opa. E a Cristiane. E também tem a participação aqui do Alan, que vai me ajudar a enriquecer a discussão com perguntas, tá? Então, muito obrigado aos 3 aí, os 4 por estarem presentes, e aos 3 que vão apresentar aí esse tema para a gente. A primeira apresentadora é a professora Cristiane Nunes, que é mestre em matemática, fez mestrado pelo Profmat, é professora com vários anos de experiência nas redes públicas, e atualmente é professora do Instituto Federal da Paraíba e trabalhou com Olimpíadas em Alagoas, tendo coordenado o polo de formação de alunos em Alagoas, no trabalho feito em Alagoas. E, bom, Cristiane, muito obrigado por estar com a gente aqui, né? E com você, fica à vontade. Tá bom. Obrigada, gente. Então, eu sou a Cris, por favor, né? Quem me conhece sabe que eu sou a professora Cris. E eu vou colocar aqui uma apresentação para eu não esquecer de nada que é importante para falar para vocês, tá? Só um minutinho. Tá aí. Então, eu vou falar primeiro um pouquinho e depois a gente vai, no final, vai ter um momento aí de discussões, mas se alguém quiser levantar a mão ou me interromper, pode falar. Então, hoje a gente está aqui falando no Pró-Olímpico, né? Falando sobre competições regionais e desenvolvimento da cultura local de Olimpíadas, né? Eu vou falar um pouquinho que eu sou a professora Cris França Nunes Moreira. Como o Crerley disse, eu sou professora do IFPB agora, mas a minha história, eu acho que tem tudo a ver com as Olimpíadas de Matemática, então eu decidi contar uma história mostrando como foi que eu entrei nesse mundo das Olimpíadas e como isso fez parte da minha vida e da vida de muitos alunos. Então, eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto, tá? Então, olha aqui. Inicialmente, como eu descobri a Olimpíada de Matemática, gente? Estava eu lá numa escola e eu comecei a participar da aplicação das provas da OBMEP. Então, foi aí que eu descobri as Olimpíadas de Matemática, participando da aplicação nas escolas municipais aqui de Alagoas. E aí, eu só participava aplicando a prova, corrigindo as provas ali, mandando os alunos com melhor classificação fazer aquele papel do professor que está só recebendo, né? Eu não era ativa e nem entendia como eu podia participar disso daí. Aí, um certo dia, estava a Cris na escola quando surge a vontade de entender um pouco mais sobre os treinamentos. E aí coincidiu com esse senhor aqui, muito simpático, que alguns professores já conhecem, que é o professor Messias. Ele chegou aqui na nossa escola pública, municipal, oferecendo ao município um treinamento de Olimpíadas de Matemática. Eu falei, pô, que legal, já tem uma galera fazendo isso. Como que funciona o treinamento de Olimpíada, né? E aí o Messias, uma pessoa boníssima, veio para cá, nos orientou. Nós selecionamos os alunos interessados e os alunos que tiveram melhor desempenho. Formamos um grupo e começamos o treinamento. Na verdade, quem treinava era o Messias e eu assistia às aulas empolgadíssima e aprendendo. E os alunos interessadíssimos. E aí, eu entrei nesse mundo das Olimpíadas. Esse foi o meu primeiro contato com o treinamento de Olimpíadas. E acabou que, em Alagoas, eu fui convidada a participar do programa de iniciação científica da UBMEP,
que já acontecia, já era realizada aqui pelo Crerley, por vários professores, tem uma equipe gigantesca aí, e eu fui convidada a participar. A gente iniciou um ano aí com pouquíssimos alunos e teve o outro ano que a gente já tinha mais de 200 alunos. Foi muito interessante porque eu comecei a entender o que era por que os alunos gostavam de estar ali, né? Então, os alunos saíam aos sábados das suas cidades aqui na região. Alguns municípios ofereciam o transporte para os alunos, outros iam por conta própria. Nós tínhamos alunos de escolas públicas, alunos de escolas privadas, e esses alunos participavam das nossas aulas. Nós organizamos uma equipe muito grande, com vários professores para atender toda essa galera. E o que eu comecei a notar, e assim, eu fiquei muito, como fala? Falei, assim, assustada, fiquei com a grandiosidade do conhecimento dos alunos. Eu recebia o material da OBMAP e ia estudar, preparar minha aula durante a semana, eu resolvia todos os exercícios. Quando eu chegava na sala, entregava o exercício ao aluno, e o aluno respondia em 10 segundos. E isso eu achei muito interessante. E as turmas eram grandes, e os alunos dedicados, cada um com uma visão, um respeito mútuo. E aí foi andando esse programa. Depois, eu entrei no OBMAP da escola, coordenei por um tempo, e aí fui entrando mais ainda no mundo das Olimpíadas, e entendendo mais. No OBMAP na escola, nós treinávamos, além do pessoal do final de semana ali, né, que é o do PIC, a gente treinava os alunos nas escolas. Nós preparamos os professores para eles treinarem seus alunos nas escolas. E também foi muito grandioso o trabalho. Vários professores, muitos voluntários trabalhando ativamente nas escolas. E desse olha quantas pessoas tem aí, né? Era uma loucura. Desse grupo, nós tivemos medalhistas, tivemos alunos que se esforçaram muito, participavam, os pais participavam, os alunos participavam, vários professores. Isso foi muito interessante, né? Porque a gente começou pequenininho e chegou numa grandiosidade aí, que continua, tem aí os alunos. Nesse meio tempo aí, a gente, os nossos alunos foram convidados para participar do encontro do Hotel Hilbert, criamos uma delegação, eu acompanhei os alunos, achei ótimo, levei os alunos lá para Florianópolis, os alunos, esses nossos alunos aqui, que cada um tem uma história especial, e de muita dedicação e empenho. Cada aluno desse cada um ficou estudando por vários dias com os melhores professores do Brasil, dia e noite, era uma loucura, e eles extremamente empenhados. E eu ali matutando, como é que esse povo gosta tanto de estudar? E aí foi indo. Depois, a gente foi tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Não tá nem na ordem aí. A gente participou da Cone Sul também, com uma delegação alagoana, que foi muito interessante. Os alunos até ficaram aqui na minha casa, alunos empenhadíssimos, entendeu? Aqui em Alagoas, nós estamos perto da praia, tem tudo de lindo e maravilhoso, e os meninos queriam ficar aqui estudando, se dedicaram, participaram. E eu lá pensando, o que está acontecendo com essa galera? Olha só, a gente teve a Olimpíada Alagoana de Matemática também, que foi muito interessante, a participação foi intensa dos alunos. Da mesma forma, eles se sentiram muito importantes participando dessa Olimpíada. Aí tem algumas fotos da premiação, estou eu aí premiando um dos nossos destaques, tem ali o Crerley com o Arthur. Foi outra situação muito interessante. Tudo isso foram várias atividades que a gente criou para criar esse objetivo de estar estudando a matemática o tempo todo e motivando e
desenvolver a capacidade desses meninos que são muito bons. Então, a gente foi criando várias atividades. Deixa eu ver aqui. A gente teve, ainda aqui nesse meio tempo do PIC aqui, nós fizemos um acampamento de estudos antes da segunda fase da UBMAP, de um certo ano aí, que a gente juntou 76 alunos estudando, acho que 76, estudando por um final de semana inteirinho. Eles estudavam dia e noite, a gente criou várias atividades. E aí, nesse tempo todo, eu pensei, poxa, gente, é muito legal. Porque esses alunos, quando eles entram nesse mundo de estudo para a Olimpíada, eles se sentem parte desse grupo. Eles não queriam faltar nessas aulas. Então, vocês imaginam que éramos nós aqui, sei lá, 10 professores para cuidar de 200 alunos, às vezes menos professores, mais alunos, e eles se sentiam importantes por estar ali, né? E um respeitava o outro, de diferentes classes sociais, diferentes escolas. Eu achei isso tudo muito importante para o desenvolvimento deles, como pessoa, como ser humano. E eu fiquei pensando, né? Por que não iniciar esses treinamentos com os alunos ainda pequenininhos? Então, tinha ali nesse início só a prova canguru, né? De matemática aqui no Brasil, não tinha ainda a UBMAP para os pequenos, e aí a gente decidiu fazer um trabalho que acabou virando a minha dissertação de mestrado, que foi treinar os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, para que eles preparassem os seus alunos para as Olimpíadas de Matemática. Também foi algo muito interessante, gente, porque aí a gente estava preparando os professores que, na verdade, são pedagogos. Eles são pedagogos, não tiveram uma formação vasta em matemática, mas eles mostraram, nós treinamos quase 100 professores de uma cidade aqui próxima da região, uma cidade que tem muita boa vontade com a matemática, muito interesse na educação, e esses alunos professores, né, se mostraram muito interessados. A gente fez um trabalho de ensino-aprendizagem para ambos os lados. Eu aprendi muito com eles, porque eles são professores que sabem lidar com o lúdico, com materiais, e que eles trouxeram essa realidade deles para o ensino da Olimpíada de Matemática. Então, eu apresentei para eles as Olimpíadas, problemas, e eles trouxeram como eles iam ensinar isso em sala de aula. Foi muito interessante também. E aí, eu fui a minha grande conclusão, né? Eu fui chegando às minhas conclusões, que é a seguinte: o aluno, que são minhas observações finais, quando ele se sente pertencendo àquele grupo, àquele meio, quando ele se sente reconhecido, se sente desafiado, porque é o que a gente fazia. Todos estávamos ali, era um grupo de estudo, eles eram reconhecidos não só por nós, pelo município deles. Gente, teve um grupo de alunos que, essa história é bem interessante, eles vinham de ônibus de uma cidade aqui do interior, saíam 4h30, 5 horas da manhã para as aulas dos sábados, e teve uma época que teve falta de combustível aqui, quer dizer, no Brasil todo, e o único ônibus que tinha combustível era o ônibus dos meninos da matemática. Então, assim, eles se sentiam reconhecidos e importantes, desafiados, então eles não queriam sair dessa situação. Isso foi muito interessante, porque eles estudavam juntos, eles cada vez se comprometiam mais, se sentiam mais estimulados, estudavam com muito prazer e interesse, porque eles não queriam sair dessa situação, que é essa situação de reconhecimento, de fazer parte de um grupo, um grupo do bem, né? Que eles se enxergaram e se reconheceram parte desse processo. Então, na verdade, a gente, né, eu fiz parte disso,
mas já vem sendo feita há mais tempo, esse desenvolvimento de uma cultura de estudo para Olimpíadas de Matemática aqui em Alagoas, muito antes de eu chegar aqui, porque eu sou de São Paulo, mas eu estou aqui e adotei esse lugar para o meu coração, e eu percebi isso, que a matemática, a Olimpíada para Matemática, quando ela é tratada dessa forma que você estimula o aluno, que você permite que ele traga as informações, desenvolva seu raciocínio, que ele faça parte do grupo, ela vai atraindo de forma assim, exponencial todos os amigos, os colegas, né? E isso é muito bom. Numa época que a gente vê os alunos, eu sou professora há bastante tempo, vejo alunos desinteressados, desmotivados, que acham que a matemática é difícil, que tem dificuldade e tal. Então, eu achei tudo isso muito, muito legal, fazer parte desse processo. Então, o meu aprendizado em Olimpíadas de Matemática foi nessa cultura da matemática que já vinha sendo feita em Alagoas. Eu peguei uma parte dela, continuo por aqui e acredito nisso, que esse é um caminho muito interessante para todos os professores. Veja só, Messias veio aqui na nossa cidade pequenininha e ele despertou o interesse, o meu interesse, interesse de alguns alunos, alguns professores. Então, o que eu acho interessante é que um professor que está participando desse evento, ele pode fazer a diferença daqui a um tempo. Quando ele se interessa pela matemática, pela Olimpíada de Matemática, começa a criar um treinamento e desenvolve todo um trabalho, ele pode mudar a realidade de muitos alunos, ele pode criar essa cultura no município, e isso é interessante, a gente dá dicas para quem vai seguir esse caminho. Legal? Então, eu queria falar até aqui por enquanto. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Obrigado, Cris. Excelente. No final, a gente vai voltar nessa discussão e formular perguntas. Eu vou pedir a Ana e o Carlos para contribuir também nisso. Então, agora eu queria passar diretamente para a Ana. Ana Paula Chaves, ela é professora do Instituto de Matemática da Federal de Goiás, ela é professora da pós-graduação, ela fez doutorado em Teoria dos Números e atua como coordenadora da Olimpíada Brasileira de Matemática em Goiás e é professora também do POT, além de ter um papel muito destacado no estímulo das mulheres no cenário olímpico, né, e na própria Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, é um membro muito importante da nossa comunidade que, através das atividades que desempenha em Goiás e no resto do país. Ana, por favor. Nossa, Creley, muito obrigada. E primeiro, né, agradecer o convite, muito bacana estar participando aqui desse webinário do ProOlímpico com outros tantos professores experientes aí na cultura olímpica, né, dentro desse mundo de Olimpíada. Eu vou mais ou menos fazer quero fazer uma fala aqui, mais ou menos na direção do que a Cris já fez antes, né, que é, primeiro, passar um pouco de onde eu vim, um pouco de como que eu senti pela primeira vez essa cultura olímpica, né, e depois eu passar um pouco para o trabalho que eu venho fazendo aqui. Então, eu sou natural de Fortaleza, o Creley mencionou, eu sou professora aqui em Goiás, mas sou natural de Fortaleza, onde a cultura olímpica assim, é bem forte, né, e há muito tempo. Então, durante a minha graduação, por exemplo, eu tive o grande prazer de estudar com vários olímpicos destacados que hoje estão aí à frente da OBM, estão à frente de vários projetos, né, que incentivam as Olimpíadas de Matemática no país. Eu fui contemporânea do Samuel Barbosa, do Bruno Holanda, do Davi Máximo, do Yuri Lima, todos esses caras eu pude, né, eu tive o prazer de ser contemporânea deles na graduação, que foi mais ou menos ali a primeira vez que eu senti mesmo, né, esse baque, assim, de ver esses meninos de Olimpíada atuando, né. Por exemplo, lembro vivamente, talvez alguns aí que estão assistindo já passaram por isso,
de estar no meu primeiro verão de álgebra linear na UFC e entrar lá claramente era um menino bem mais novo, né? Estava lá fazendo álgebra linear junto com a gente, que fechou todas as provas, assim, sem nenhum esforço, né? Então, a partir daí eu comecei a sentir, né? E também, poxa, são pessoas maravilhosas, né? Que eu até hoje tenho vários contatos com vários aí, tenho projetos com o Bruno, inclusive. E, bem, com isso, né? Eu comecei a achar muito interessante todo esse contexto, né? E de ver, assim, o quão na frente esses meninos estavam do resto de nós, né? O resto da turma estava aqui, eles estavam lá na frente já, e eu ficava muito intrigada, eu ficava, nossa, sabe, aquela coisa de se sentir mais desafiada, a matemática já é desafiadora, né? Então, você assistir a aula com eles, e você vê eles, né, desempenhando ali, você fica mais instigado ainda, né? A querer dar o seu melhor. Então, foi um primeiro contato que eu tive, e aí, como a Cris também havia mencionado antes, né, falou um pouquinho do PIC, o PIC foi, de fato, aí o meu primeiro contato na parte de lecionar mesmo, de dar aula para esses alunos de Olimpíada. No primeiro PIC que teve, lá em Fortaleza, eu tive a oportunidade de ser monitora, e com isso, né, a gente tinha aqueles momentos de ir lá e fazer os problemas para os meninos, e, enfim, todo aquele contato com eles, e passei alguns anos sendo professora monitora do PIC lá em Fortaleza, fui cada vez mais entrando aí dentro do PIC, e aí quando foi a hora de ir fazer doutorado lá em Brasília, eu quis continuar, né? Então, lá em Brasília, eu também fui, aí sim, como professora, né? Participei do PIC lá, mas, de fato, eu já em Brasília eu já senti uma diferença, sabe? Assim, já deu para sentir uma diferença entre os alunos que tinha lá em Fortaleza, os alunos de Brasília. Quando eu vim aqui para Goiânia, eu também participei do PIC, né? Ou seja, gente, assim, acho que no total, eu acho que deve ter sido uns 8 anos de PIC, mais ou menos. Já tava assim, com aquele materialzinho do PIC já estava na cabeça já, quase todo ele. Então, aqui em Goiânia, eu, claro, fui inserida no PIC de novo, como mencionei, dei aula durante alguns anos, mas aí você fica com aquela coisa, né? Acho que chegou um ponto que eu fiquei pensando se eu já havia contribuído o que eu tinha ali para o PIC. Eu fiquei assim, um pouco instigada a pensar se eu podia contribuir de outra forma. Enquanto isso, aí eu vou inserir um pouco agora em outro tópico, que são as Olimpíadas Regionais. Quando cheguei aqui, já fui atrás de ver quem organizava a Olimpíada Regional aqui, que é o MEG, a Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás. Então, já pude contribuir com problemas, né, com a organização, passei a coordenar, em 2 anos eu coordenei essa Olimpíada aqui, né, junto com, claro, eu fui coordenadora, mas o trabalho é isso aí, tem vários professores que contribuem. E aí, nesse meio tempo, ainda estava dando aula no PIC, até que, em 2017, né, o Bruno Holanda chegou aqui em Goiânia, foi uma coincidência muito feliz, mudou totalmente o meu assim, essa parte, minha inserção nesse mundo olímpico mudou totalmente quando o Bruno chegou aqui, porque aí ele chegou e ele já chegou propondo para mim que a gente fizesse um projeto, né, para treinar alunos de Olimpíada a nível de OBM. O que a gente via muito aqui, né, principalmente assim, sendo coordenadora da OBM, né, desde 2015, eu cheguei aqui em 2013, eu via que a gente não tinha muitos alunos sendo premiados na OBM, especialmente nível 2 e 3. A gente tinha alguns alunos que estavam sendo premiados nível 1, né, mas vocês vão ter que convir que nível 1, normalmente, a pessoa não precisa de muito treinamento para, né, ela pode, sim, conseguir um ouro na OBM sem ter treinamento no nível 1. Mas nível 2 e nível 3, aí a coisa já complica, né? Então, eu observei isso quando eu cheguei aqui, né, e comecei a coordenar a OBM, que a gente não tinha esse tipo de representatividade nesses níveis 2 e 3, entre os medalhistas, enfim. Então, aquilo sempre me incomodou um pouco, mas eu não tinha muito o que fazer. Vocês sabem, né, imagino que um projeto para você carregar sozinho, né, um projeto de treinamento de Olimpíada é bem complicado.
Então, quando o Bruno Holanda chegou aqui, e ele me propôs que a gente fizesse esse projeto, né, que a gente tivesse abrisse esse treinamento aí a nível de OBM, então foi, assim, realmente foi o que abriu aí as portas para muitas coisas, né? A gente começou com, a gente tem o POT, né, que a gente, desde 2017, a gente tem o POT instalado aqui, antes não tinha, né, o POT aqui não foi, assim, não teve interesse, né, de nenhum outros professores de treinar e colocar o POT aqui. Então, quando o Bruno chegou, a gente colocou o POT e aí, paralelamente, a gente tinha também um outro projeto. O POT, na época, né, e até hoje, né, é só para nível 2. Então, como a gente, né, já pegou uma turma de nível 2, né, no POT, a gente começou a treinar, e a gente não queria que esse treinamento parasse, né, no nível 3, a gente depois montou um projeto paralelo, que chama Círculos Matemáticos de Goiânia, justamente para treinar os alunos do nível 3, né, que tem alunos que a gente está com eles até hoje, né, tem aluno que começou, estava no nível 1, mas assistia às aulas do nível 2 e está ainda com a gente até hoje, nível 3, né, e aí, quando a gente colocou o POT aqui, né, foi que a gente começou a, de fato, ver algum resultado, né? No nosso primeiro ano de treinamento, a gente teve medalha de ouro no nível 2, né? A gente tem conseguido manter aí, né, uma regularidade, né, nas medalhas. Então, medalha de ouro nível 2, a gente teve ano passado, né, uma coisa mais recente, 2 pratas nível 3, 2 bronzes nível 3, menção também. Então, o que antes não se via, né, porque justamente não havia um núcleo de professores que tivesse essa vontade, né, de criar esse treinamento a um nível de OBM, né? A gente não tinha isso antes, então a gente agora, né, há poucos anos, né, com esse projeto que a gente tem, a gente está começando a ver, e aí, com isso, a gente está conseguindo também, vocês sabem que a gente não vai carregar isso para sempre, óbvio, né, a gente nem pode. Então, com isso, a gente já está conseguindo chamar também outros professores, né, engajar outros professores nesse treinamento a um nível, né, de OBM, para que, né, isso vá se espalhando, e é isso que a gente quer, de fato, né, assim como aqui o objetivo do Prolímpico também é capacitar, e também que vários outros professores que talvez não tenham tanta experiência assim, com treinamento olímpico, que possam se capacitar para fazer isso, né? Então, a gente também, aqui, né, dentro das nossas possibilidades, a gente também está tentando fazer isso, né? Chamar outros professores, e que esses professores também, às vezes, assistem a aula, né? Aula nossa, e que eles também se sintam, né, instigados aí, convidados a entrar nesse mundo olímpico, que, como vocês sabem, né, é muito prazeroso. Eu, assim, não sei descrever o prazer que é ver um aluno que está treinando comigo, recebendo uma medalha, ver ele recebendo uma medalha na minha frente de uma prova que ele está há tanto tempo, tanta dedicação, né, e ele fica tanto tempo treinando para isso, né? Então, aqui, né, se falar de cultura olímpica local aqui, a gente ainda está, assim, tentando angariar aí, angariar pessoas e alunos também, né, que estejam interessados, assim, em uma boa quantidade, né, principalmente a nível de OBM. A nível de OBMAP, o treinamento que é feito, assim, desde que saí do PIC, né, que era onde eu tinha contato mais, desde então que, assim, eu sei que tem vários professores que fazem esse treinamento, né, mas, assim, no que eu estou inserida agora mesmo, é o treinamento para OBM, e, assim, a gente está tentando aumentar aí essa cultura olímpica local. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou ficar no aguardo das perguntas depois aí. Obrigado, Ana. Excelente ouvir essa experiência sua aí. 3 lugares. Brasília, Fortaleza, Brasília e Goiânia, né? Viajei um pouquinho, viu? Cheio de perguntas. Mas antes de fazê-las, eu queria agora apresentar o professor Carlos Gomes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O professor Carlos Gomes também é um
um professor com atuação destacada na Olimpíada Brasileira de Matemática. Ele contribui fortemente com atividades, não só atividades locais, mas atividades nacionais também. E, bom, professor, por favor. Obrigado, Kerley, pela apresentação. Então, assim como as amigas Cristiane e Ana Paula, eu vou fazer um panorama, né, da nossa entrada na Olimpíada de Matemática, tá certo? E também fazer um panorama geral da nossa Olimpíada Regional. A nossa história com a Olimpíada de Matemática é bem antiga, né? A OBM, a Olimpíada Brasileira de Matemática, se não me falha a memória, teve a sua primeira versão em 1979, né? Ainda no final dos anos 90. E na primeira OBM, né, que ocorreu, se não me engano, em 79, nós tivemos um participante, um aluno aqui do estado do Rio Grande do Norte, aqui da capital de Natal, esse aluno chamado Augusto Jorge de Macedo, né, que, por ironia do destino, ele hoje é professor de matemática, né, já um grande professor de matemática, e é meu amigo pessoal hoje, e foi o destino que acabou nos unindo sem meio, sem querer. Então, esse aluno, na época muito jovem, participou da primeira OBM e foi contemplado, eu não sei exatamente a premiação, mas com certeza, no mínimo, uma menção honrosa, e ele foi, inclusive, levado ao INPA na época para uma premiação, enfim. Então, a nossa história começou com essa participação na primeira OBM, né, através de um professor aqui da UFRN, chamado Martin Teigel, que tinha uma certa ligação com a PUC do Rio e com o INPA. Evidentemente, eu não sei explicar detalhes, mas esse foi a primeira inserção, né, aqui do nosso estado na Olimpíada de Matemática, logo na estreia da OBM. Então, fazendo uma evolução meio cronológica, poucos anos depois, por volta do ano de 1985, um grupo de professores aqui do Departamento de Matemática da UFRN, sendo liderados pelo professor Benedito Tadeu, né, e com participação do professor Francisco Canidé, do professor Queginaldo, do professor Joaquim Elias, né, eles resolveram estabelecer, né, uma competição simples, uma modesta competição matemática para as escolas, para os estudantes que tivessem interesse. Isso foi em 1985, e foi aí que nasceu a nossa OMRN, né, a Olimpíada de Matemática do Estado do Rio Grande do Norte, que naquela ocasião ocorreu apenas na capital, né, em Natal, e com o passar dos anos, a Olimpíada foi sendo expandida, né, para outros lugares no interior do estado, principalmente nas cidades polos, como Mossoró, né, que é a segunda cidade, digamos assim, em termos de tamanho, né, aqui no nosso estado. E as cidades vizinhas, né, daquelas cidades polos, começaram a também participar, tá certo? Uma participação modesta, né? Imagina naquela época como era difícil a divulgação das coisas. E assim a OMRN foi evoluindo, né? Tendo nascido em 1985 e continua ativa até hoje, né? Nesses anos todos, durante 3 anos, a OMRN não ocorreu. Eu não sei muito bem a explicação, mas eu acredito que tenha sido falta de recursos, e isso foi no final dos anos 80. Se não me engano, 88, 89, 90 foram os únicos anos em que ela não ocorreu. Fora esses 3 anos, ela ocorreu continuamente, tendo sempre 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3, o modelo que seguia a OBM. Se fazia uma prova objetiva, né? Onde se inseria um ponto de corte. Normalmente, esse ponto de corte variava ano após ano, de acordo com a dificuldade da prova, o que é o padrão mais ou menos, o que era o padrão mais ou menos da OBM, e a Olimpíada foi evoluindo, e hoje, né, mais recentemente, agora no ano de 2018, nós inauguramos também o nível universitário, né? Ainda temos uma participação modesta de alunos, né,
mas tem funcionado desde 2018 também com o nível universitário, nível local aqui para o estado do Rio Grande do Norte. Então, fazendo agora uma retrospectiva do ano de 1985, né, a Olimpíada foi evoluindo, e em 1993 eu tive o meu primeiro contato, tá certo, com a Olimpíada de Matemática através do professor Benedito Tadeu. Eu, antes de fazer matemática, eu cursei na UFRN Engenharia Elétrica, e eu fazia engenharia, e comecei a fazer cursos de cálculo, e, enfim, conheci o professor Benedito, e, juntamente com o professor Benedito, que é um grande entusiasta, né, das Olimpíadas de Matemática, eu fui logo contaminado por ele positivamente, uma contaminação positiva para o bem. Ele fiquei empolgado, ele oferecia algumas listas de treinamento e tal, e aí nasceu a minha relação com a Olimpíada de Matemática, né, através do professor Benedito, e eu comecei, já de imediato, eu comecei a trabalhar junto com ele na elaboração, na resolução, na aplicação de provas, e nós fomos, eu fui sempre acompanhando o professor Benedito nesses anos todos, até que em 2010, não é, que foi o ano que eu entrei como professor do quadro efetivo da UFRN. Antes eu tinha sido professor substituto 3 vezes, e em 2010, o ano que eu entrei, o professor Benedito estava se aposentando, não é? E ele passou a tocha olímpica para mim. Ele disse, não, agora é você que vai seguir, e eu venho desde 2010 seguindo com esse trabalho, mas o professor Benedito, e ele continua, apesar de estar aposentado oficialmente da UFRN, ele continua com o mesmo entusiasmo de sempre, tá certo? Nos apoiando na elaboração, na correção, na produção, em sugestões para o nosso site. Nós temos um site também bastante rico. Atualmente estamos reformulando, né? Estamos dando uma reformulação, uma repaginação no site, mas tem muita coisa. Então eu conheci o professor Benedito em 93, né? Então comecei a fazer esse trabalho com ele, e ele dava treinamentos sempre com aquela dificuldade de, todos conhecem, né, que de uma certa resistência por parte de algumas pessoas e outras apoiando, enfim, mas nós nunca desistimos, tá certo? Aos trancos e barrancos, e chegamos a fazer com que a Olimpíada, com que a OMRN tenha uma participação muito significativa. Hoje, não hoje, né, mas de 2010 para cá, que eu tenho os dados em mãos, realmente, nós temos a participação de cerca de 60 escolas, em média, ano após ano, na nossa Olimpíada, e dessas 60 escolas, o montante total de alunos do estado que participam é em torno de 1.800 a 2.000 alunos participando. Nós fazemos 2 fases, certo? Uma fase com provas objetivas, que estabelecemos um ponto de corte, e depois de alguns meses uma prova discursiva que é feita na própria UFRN, certo? Nessa, da primeira para a segunda fase, depois do ponto de corte, há uma redução do número de participantes, né, que de 1.800, 2.000 vai para em torno de 600 a 700 participantes que vão fazer a prova da segunda fase. No último ano, né, devido à pandemia, e esse ano já, nós estamos fazendo uma versão online, né, da nossa OMRN, para que o processo não parasse. Então, nós já fizemos este ano a primeira fase, né, no mês de junho, e agora, no início de setembro, vamos fazer a segunda fase. Então, nessa jornada, né, de trabalho com a OMRN, nós lançamos um livro também, contendo, foi em 2007, eu e o professor Benedito, coletamos todas as questões de todas as provas desde 85 da OMRN, e lançamos um livro. Foi publicado na editora Ciência Moderna em 2007. Né? Também, mais recentemente, nós lançamos um singelo canal na internet, onde nós vamos tentando dar apoio. Já foi fruto do distanciamento da pandemia, né? Nós temos um canal que é o Matematicando com o meu nome, professor Carlos Gomes. Lá nós postamos questões, resoluções de questões que estão nas listas de treinamento. Então, tentamos
fazer com que o processo não parasse, mesmo nesses tempos de distanciamento que a pandemia nos trouxe, não é? Muitas pessoas, a Ana Paula falou sobre Fortaleza, né, como Fortaleza tem uma tradição de cultura olímpica, e algumas pessoas, inclusive que não são professores de matemática, e não são, às vezes, nem da área tecnológica, nada, mas algumas pessoas já me perguntaram algumas vezes qual é a explicação, né, da cultura olímpica ser tão forte em Fortaleza e nos estados vizinhos, como o nosso, né, que é colado ao Ceará, a cultura não ser tão forte. Eu, particularmente, vivi em Fortaleza, já morei em Fortaleza, e a minha visão, tá certo, é que tudo mora principalmente no apoio oferecido aos projetos, né? As escolas, especialmente muitas escolas de grande porte, escolas privadas de Fortaleza, investem muito, não é? Tanto na formação de professores, não é fácil formar um professor olímpico, isso leva alguns anos, né? Você montar uma aula para a Olimpíada de Matemática não dá o mesmo trabalho de você montar uma aula comum da escola, tá certo? Você gasta muito mais energia, muito mais tempo, precisa de uma preparação específica, inclusive para os professores, e essas coisas requerem, evidentemente, apoio, tá certo? Apoio não só financeiro, mas apoio, inclusive, até de espaço físico, né? Apoio de formação de professores, apoio financeiro, evidentemente. Então, tem uma série de fatores que quando algumas pessoas me perguntam por que o Fortaleza é esse fenômeno, né? Não é à toa, né? Sempre há uma explicação, e do meu ponto de vista, que eu vivi lá em Fortaleza e vivi em outros lugares, eu acho que o diferencial é principalmente esse. Uma coisa que eu achei interessante foi o surgimento, a uma certa altura, né? Foi o surgimento da OBMEP. Eu acho que a OBMEP ela deu uma sacudida gigante, né, na cultura olímpica brasileira, porque a OBMEP, devido à sua participação massiva dos alunos, né, cerca não sei dizer exatamente o número, eu sei que é gigantesco, né, quase que 100% do território nacional faz OBMEP, então isso acabou fazendo com que nós descobríssemos talentos matemáticos em lugares muito remotos, né? Isso foi uma coisa muito positiva. E outra coisa que eu vi bastante positiva com relação à OBMEP é que ela acabou dando uma sacudida nos professores, né? Os professores começaram a se interessar mais, né? Assim, porque quer queira ou quer não, os alunos estavam participando e eles estavam ali diante dos seus alunos, que muitas vezes vinham perguntar questões, e o professor ele se sentiu na necessidade de tentar acompanhar, né? E eu acho que esse programa do Pró-Olímpico, que é mais um programa extremamente positivo, né? Que vem sendo apresentado agora nesses últimos tempos, com o apoio do INPA. Eu acho que esse programa oferece, tá certo, uma enorme oportunidade de nós aumentarmos a cultura olímpica em todo o nosso país, especialmente, né, fazendo uma democratização, né, da experiência, né, de muitos professores que já estão na estrada há muito tempo, para aqueles mais novos que têm interesse, tá certo? Então, basicamente isso. Eu acho, com essa mudança, com essa chegada da UBMEP, né, eu acho que alguns professores ficaram tão, como eu disse antes, contaminados positivamente, que em lugares muito remotos nós tivemos experiências assim incríveis, né? E isso também ocorre localmente. Voltando aqui para a nossa Olimpíada Regional, não é? Se você olhar aqui no mapa do Rio Grande do Norte, se você olha o mapa dos premiados, né, das cidades do interior do estado, sempre há algumas cidades que têm
premiados com muita frequência, e eu fiquei curioso em saber por que aquelas cidades têm premiados sempre, e sempre que eu vou atrás, a explicação é a mesma. Qual? Há um professor que está dando um treinamento, certo? Se o treinamento é feito de maneira ideal, se tem dificuldade, se o professor também tem dificuldade, isso eu não sei dizer, mas sempre, aquelas cidades onde está havendo uma frequência de premiados, ano a ano, toda vida que eu vou atrás, há um professor fazendo algum tipo de trabalho. Então, eu acho que nós, com esse seminário do Pró-Olímpico, nós temos essa grande intenção, espero que consigamos, né, levar, tá certo, a matemática olímpica a cada vez mais a quem tem interesse em aprendê-la, tá bom? É isso. Então, eu acho que essas são as minhas palavras iniciais, só para dar um panorama geral sobre a minha vivência. Obrigado, Kerley, obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Realmente colocou uma coisa muito interessante, apesar de clara, né? Ter um professor é importante para o aluno, mas o jeito que você colocou realmente faz refletir, né? Onde tem medalhista, tem professor trabalhando e atuando, e às vezes do jeito dele, nas condições deles. Joia, eu vou apresentar rapidamente o professor Alan, professor aqui da Federal de Alagoas, que está me ajudando aqui a perguntar a vocês as coisas. Ele também é do cenário olímpico, então convidado aí da plateia virtual, que não tem plateia, né? A plateia não ser unitária, ela tem eu e o professor Alan. Eu quero começar a perguntar para a Cristiane. Cristiane, você foi professora de escola básica, né? Por alguns anos. Então você, de certa maneira, passou por essa situação de estar com os alunos do fundamental e do médio e começar um trabalho com eles, eventualmente, nas escolas. Como é que você descreve as principais dificuldades no início desse trabalho, né? E, se possível, também como resolver essas dificuldades? Bem, eu encontrei como principal dificuldade era o entendimento do que era a Olimpíada. Algumas escolas não sabiam que poderia ter um treinamento, toda aquela diretor, coordenador, então você tem que ter todo um convencimento para isso acontecer. Eu acho que é a parte mais complicada, porque tem, não só nas escolas públicas, como em algumas escolas particulares também, muitas vezes a escola tem o foco em outra área e não tem interesse, a escola particular não tem interesse em pagar a inscrição numa Olimpíada, e isso é muito complicado, é convencimento mesmo, né? Trabalho de convencimento. Para mim, o mais complicado foi isso. Não foi material, porque material a gente tem disponível, não foi interesse dos alunos, porque os alunos se mostraram interessados. Eu acredito, assim, que o maior problema que eu encontrei foi convencer a equipe gestora da escola em desenvolver esse projeto, um projeto de treinamento. E sem pedir nada, entendeu? Sem pedir nada, nenhum recurso, nada. Era eu e os meus alunos ali, mas você tem que ter um trabalho de convencimento. E como resolver? Atormentando a vida do cidadão, até ele te ouvir. E aí você mostra os benefícios, você mostra os alunos que deram certo, que se deram bem na vida, os alunos que receberam bolsas, e é assim que eu tenho feito em todos os lugares que eu tenho passado. Obrigado, Cristiane. Nada. Alan. Então, Cris, duas coisas. Bom, sobre o convencimento, o que você fala é que é uma questão que eles não entendem qual é a importância ou que eles não imaginavam que tinha um treinamento? Porque não imaginar que não tem treinamento é estranho, dado que tem treinamento para Enem, né? Mas não é só não imaginar que tem um treinamento. Ele até sabe que pode ter, mas não é interessante. Não é interessante para a gestão.
né? Eles não é esse o foco, não é esse o objetivo. Eu me deparei com isso. Isso mesmo nas escolas públicas? Aham. Interessante. Sim. Porque na privada tem um foco de querer dar número de vestibular, né? Às vezes. Não só isso. Por exemplo, tem escola que está muito voltada para a robótica, que eu tive problema com a escola que ela não estava nem aí para matemática, ela direcionava toda a verba para a robótica, todo interesse na robótica. Mas na pública, o que eu percebo, infelizmente, na municipal, na estadual, é desinteresse. Isso vai dar trabalho. Para que isso? Tá entendendo? Deixa para lá. Então, é questão de convencer mesmo. Porque eles não querem. Mas, na prática, você acha que dava trabalho para os gestores, no fim das contas? Ou... Não. Não claro dá. que não, Eles só querem não ter o risco de ter trabalho. Hein? Entendi. Caramba, que... Eu posso fazer uma observação sobre a fala da Cris, porque aqui em Goiânia, quando eu e o Bruno, a gente quis fazer esse outro projeto paralelo, né, para poder treinar os alunos de nível 3, a gente foi atrás de alguns colégios aqui e tudo mais, e o que aconteceu é exatamente o que a Cris falou. A gente, assim, teve colégio que nem chegou a receber a gente, entendeu? Porque eles não entendem, eles não veem, eles querem algo a curto prazo, me parece. Então, eles não veem que isso é só, assim... E mesmo a curto prazo, a gente conseguiu vários resultados, mas eles não querem, sabe? Parece que eles não têm esse interesse, porque aqui, justamente, o quê? Não tem a cultura, né, olímpica bem instalada. E aí, a gente teve, na verdade, a gente tem até hoje, né, ainda bem, a gente tem o apoio de um colégio que é justamente gerido, né, um dos donos, ele é ex-professor de Olimpíada de Matemática. Então, ele sim, né, ele sim é um grande apoiador nosso e ele entende, né, então quando a gente chegou com isso aí para ele já, né, já foi ali, e é ele, assim, ele que está ajudando a gente aí bastante. Então, isso é uma coisa muito, muito pertinente mesmo, que a gente enfrenta quando está tentando instalar, né? Aproveitando o que você falou, em tão pouco tempo vocês conseguiram os resultados assim excelentes, né? O 2017, né, para cá, essa mudança que você citou, com ouros e pratas Sim. E isso está repercutindo na cidade? Com certeza, Crelly. Já teve matéria de jornal, já teve, né? Inclusive, justamente esse colégio ganhou muita visibilidade, né? Porque não só em Olimpíadas de Matemática, mas em Olimpíadas Científicas, eles chegaram muito forte com esse intuito, né, de fortalecer, né? Então, esse colégio é super novo, ele tem, sei lá, 3 anos, e já está muito destacado, justamente por conta dos resultados que está conseguindo com Olimpíadas Científicas, né? A Olimpíada de Matemática é um deles. Os outros colégios têm se mobilizado na direção de montar seus próprios treinamentos, têm procurado o departamento para ajudar, o instituto para ajudar? Olha, Crerle, assim, a gente sabe que existe um treinamento, né? Mas, assim, o que a gente sente é que esse treinamento não é muito efetivo quando a gente pensa em OBM. Então, esse treinamento, ele chega a ser efetivo para uma OBMEP, né, e, assim, claro, eles treinam mais, eles pegam mais alunos de ITA, IME também, né, e aí coloca para fazer, né, tá treinando ali, né, treina para a Olimpíada também. Então, mas, assim, é uma coisa que a gente vê é que a gente não vê que é muito efetivo a nível de OBM. Tanto que a gente não vê alunos fora do nosso treinamento sendo medalhistas da OBM. Né? Se esse treinamento que existe nas escolas fosse efetivo de fato, a gente teria resultados em outros lugares. É esperado. Eu acho, viu, Ana, que você está falando, uma coisa interessante, mas eu acho que a médio prazo, eu digo isso pela minha experiência local, eu acho que a médio prazo outras escolas vão começar a olhar, tá certo? Com um olhar diferente, não, nós também precisamos fazer isso, né? Porque eles estão tendo resultados nessa direção. E, quer queira ou quer não, os pais, né, a sociedade começa a olhar. É a nossa esperança. Eu digo, mas isso ocorreu aqui mesmo. Nós não temos também essa cultura de apoio, principalmente da rede privada, né? Então, duas grandes escolas aqui já nos procuraram, entendeu, recentemente, para nós oferecermos cursos para os professores deles, as escolas procurando,
não é? Porque uma escola tal estava tendo mais resultado, os professores foram explicar, porque a escola X está tendo mais resultado do que a nossa, se a nossa é considerada a melhor escola da cidade, uma das melhores, e a escola menor, aí os professores, não, porque lá eles estão oferecendo um treinamento, entendeu? E aqui nós não temos. Então por que vocês não dão? Não, nós não temos condição, nós precisamos de uma formação e tal. Então, algumas escolas, né, eu digo por experiência própria, nós já fomos procurados lá na UFRN, tá certo? Para oferecer o treinamento, não para os alunos, mas para os professores, né? Então, a escola, quer queira ou quer não, já começa a haver uma mudança do ponto de vista, certo? Então, eu creio fortemente, é difícil conseguir a primeira, como você disse, mas uma vez que a primeira oferece um apoio, e obviamente, como eu disse, tendo treinamento vai ter resultado, não tem como, né? Cedo ou tarde vai ter resultado, as outras começam a se manifestar, e isso eu acho que é muito positivo para a cultura olímpica. Sim. Sim. Cris, outra pergunta para ti, é que você falou que tem treinamento agora para as crianças, né? Com os pedagogos. E você teve contato com o treinamento? Você deu... Então, eu realizei um treinamento para os pedagogos, e olha só a falta de vontade aí, né, relacionada. Foi uma época bem interessante, eu vim aqui no município que eu moro, conversei, dava aula aqui, tudo, e eu conversei, olha, eu quero oferecer um treinamento para os professores do município, tal, é gratuito, você só tem que juntar os professores, tal. Eles não quiseram. E aí, a gente tem uma outra cidade aqui próximo que já tem várias pessoas envolvidas com Olimpíadas e tal. Não, legal, vem para cá e organizar um treinamento com quase 100 professores, né, Crowley? E foi muito legal. Então, os professores queriam aprender para treinar os alunos dele, tanto que a cidade lá é um destaque, porque realmente eles têm um foco, objetivo, né? É tudo voltado para a educação, tem todo um trabalho sendo feito. Mas é interessante, a gente tem que pensar muito nisso, porque se eles começarem a serem treinados mais cedo, eles vão se desenvolver mais rápido. E as professoras têm dificuldade, eu vivo pensando nisso. O pedagogo quase não teve matemática, e ele que ensina a base. Então, se a gente também, além de ajudar ele com a base matemática, a gente começar a incutir as Olimpíadas, e é muito bonitinho, né? As provas de Olimpíada para criança é fofíssima, né? Eu adoro. Meus filhos ficam brincando com isso aqui em casa. É legal, desenvolve o raciocínio, é tudo de bom. Mas eu acho que esse é um caminho que a gente tem que seguir. E me preocupo mesmo. O Carlos, tem uma pergunta para você. Você comentou da UBMEP, né, do impacto da UBMEP, né? Sim. Que eu acho que foi enorme, realmente. A gente popularizou a Olimpíada de uma forma gigantesca. Nesse cenário novo de competição virtual, né? Como é que vocês estão encarando lá no Rio Grande do Norte essa nova versão da Olimpíada? Essa versão virtual, ela consegue atingir mais alunos ou não? Ou tá do mesmo? Vocês estão com a participação igual ou menor? Não sei. Quais são as dificuldades? Quais são as vantagens, as desvantagens? Excelente pergunta, Creley. Essa versão virtual, ela possibilitou um alcance maior. O número de cidades que começaram a participar é bem maior, tá certo? Esse é um ponto extremamente positivo. Nós conseguimos alcançar locais que antes não alcançávamos, né? Como nós aplicamos provas aqui em 3 cidades apenas, a prova física, né? Antes da pandemia, por exemplo, Natal, capital, Mossoró e uma outra cidade, Nova Cruz. E são cidades polos, né? Só que no interior é difícil, às vezes o aluno quer participar, mas tem a dificuldade do transporte, né? Às vezes o cara não tem realmente condições de se transportar para fazer a prova, mesmo numa cidade que não é tão distante. E quando você oferece a possibilidade, né, da prova ser aplicada na cidade onde ele está, então isso com certeza faz com que o número de participantes aumente, né?
E, curiosamente, nós descobrimos excelentes alunos nessas cidades que antes não participavam, né? Então, tem potencial lá, né? Tem potencial precisando de ser lapidado, com certeza. Esse é um ponto extremamente positivo. Um ponto difícil, um ponto que, inclusive, nós estamos quebrando a cabeça para saber como é que vamos fazer, é com relação a provas que são discursivas, né? Essa é uma dificuldade, porque imagina 700 pessoas participando, né, de uma segunda fase, por exemplo, né, e você ter todos aqueles arquivos para você controlar é diferente de você ter a prova física. Parece que não, mas nesse caso, pelo menos a minha experiência mostra que a prova física é mais fácil de você organizar, de você... Então, e essa é uma dificuldade, né? E sem falar da dificuldade que, às vezes, o aluno não tem o equipamento necessário para tirar uma boa fotografia, né? Às vezes o aluno pode ter feito uma questão e na hora se atrapalhou, mandou a folha errada. Enfim, tem uma série de coisas que podem ser negativas, certo? Mas... em termos de uma prova objetiva, né, que é a prova que nós fazemos, que nós chamamos de primeira fase, com certeza o alcance é bem maior. Inclusive, eu já fiz um pré-aviso aos professores que nós temos a tendência, mesmo pós-pandemia, de ficar com a primeira fase virtual, para que esse alcance seja mantido o maior possível, que realmente foi bem maior. Acho bacana. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta para Ana. Ana, você começou falando que estava dando treinamento. Você começou falando do PIC. Isso. Depois você foi para a OBM. Isso. O Bruno chegou, a gente decidiu treinar os alunos para a OBM, a gente está tendo resultado, tendo medalhistas na OBM, inclusive nos níveis 2 e 3. Isso. Tá. E as Olimpíadas Internacionais? Vocês estão pensando nisso agora? Olha, a gente está com alunos de nível 3. Bem, as Olimpíadas Internacionais, elas já... acho que seria uma consequência, né? A gente já teve alunos premiados em algumas Olimpíadas Internacionais, né? A Iranian Geometry Olympiad, né? A Olimpíada de Geometria, né, iraniana, a gente tem conseguido também algumas medalhas lá. A gente teve um representante na Olimpíada de Matemática dos países de língua portuguesa, que foi a virtual que teve, né? A gente teve uma medalha de ouro lá. Então, assim, as internacionais, a gente ainda está, né, bem, né? Como que eu posso dizer? A gente está com esse objetivo, mas a gente não fica muito, né, ali, porque as Olimpíadas Internacionais, a gente sabe que, assim... as seletivas são complicadas, né? Os alunos, mas vários já estão participando de seletiva há algum tempo, né? Seletiva da IMO, Conisul, para todos, assim. A gente está estimulando eles, né? Quantas horas vocês têm gastado com esse treinamento? Olha, semanalmente são 4 horas para o nível 3, né? Isso. São 4 horas, né? Para os dois, né? Nível 2 e nível 3. Então... E, assim, nível 3, a gente está com uma turma, assim, bem forte, né? Que foi os meninos que tiraram medalha aí ano passado, muitos que fizeram, inclusive, nível 3 pela primeira vez, prata, bronze, né? Então, assim, eles que a gente espera que consigam aí em alguma seletiva, né? Representar o Brasil em alguma dessas competições internacionais. Né? A gente estimula, né? E está... né? A gente está trabalhando para isso também, mas assim, por enquanto a gente está ainda mantendo a OBM, não, vamos focar, né? Vamos ali na OBM com muita humildade, né? E aí as internacionais vão vir como consequência, eu imagino. Alan, quer perguntar alguma coisa? Carlos? Bom, Cris? Eu tenho um comentário sobre o que o Carlos tinha falado, né? Que eu estudei no IF daqui de Alagoas, Carlos, e eu tinha um professor que se chamava Carlos, inclusive, que ele participou, que é o Argolo, né? O Carlos Argolo, que ele participou de um evento da OBMAP, e desde lá, isso foi em 2008, desde lá ele já dizia que tinha um dado da OBMAP que as cidades nas quais existiam medalhistas, ou existia tipo mais de um medalhista, né? Porque tem lugares que tira
Isso. Alguém vai heroicamente e tem um resultado isolado, mas quando tinha mais alguém, era justamente porque tinha um professor lá. Então, no fim das contas, é um dado histórico já mesmo, que tem que ter um herói lá dentro para empurrar todo mundo, o negócio andar. E eu acho que essa história, viu, Alan, essa história de ter um professor, às vezes o professor, só o fato dele ele guiar o treinamento, muitas vezes ele não precisa nem dar o treinamento efetivamente, né? Uhum. Só o fato dele manter aquele hábito de semanalmente, os próprios alunos começam a se alimentar de conhecimento, né? Sim. Eu particularmente tenho uma experiência aqui na UFRN, um pouquinho antes da pandemia, 2018, 2019, 2 anos antes. Eu não dei treinamento para nível universitário. Eu tinha aqui uns alunos de graduação em matemática que estavam com interesse em fazer OBMU e vieram me procurar se não poderia dar um treinamento e tal. Eu disse, não posso, estou com muita coisa e tal, mas vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir uma vez por semana, 2 horinhas. E eu comecei a me reunir, eu apresentei as primeiras vezes umas questões e tal, e daqui a pouco chegaram mais 2 alunos, chegamos a um grupo de 6 ou 8 alunos, geralmente 6 alunos com frequência, e às vezes chegava a 8. E como fruto não era um treinamento, era uma conversa da qual eu apenas, próxima semana vamos estudar tal coisa, olha esses problemas, aí quem é que apresenta? E como fruto, tá certo? Esses alunos, eles receberam menção honrosa, né, na OBM, e não foi um treinamento, né? Então, é aquela história, sempre que há alguém, nem que seja, eu não estava fazendo treinamento com eles, eles apresentavam muito mais do que eu, entendeu? Eu, eventualmente, fazia 1 ou 2 questões, mas só o fato de ter aquele treinamento, tá certo, já fez com que eles progredissem de uma maneira absurda, né? Quando eu peguei eles 4 meses antes da prova, quando chegaram para fazer ali a prova, eles estavam com outra percepção do conteúdo. E uma coisa mínima, 2 horas semanais, né? Então, essa história do professor é muito importante. Por isso que eu acho, mais uma vez eu insisto, nesse programa, Kerlin e os demais, o programa que vocês organizaram, e eu sou fã demais, que é o Pró-Olímpico, eu acho que isso está dando uma oportunidade gigantesca a muitos professores interessados, né, em aprender, né? Muitos professores eu lembro quando, não fui eu, mas o professor Benedito que eu falei, às vezes ele ia numa escola, eu queria dar uma palestra aqui sobre a Olimpíada de Matemática, muitos professores, os próprios professores, não, pelo amor de Deus, não venha com esse negócio para cá, essa coisa complicada, né? Entendeu? Mas hoje é o contrário, né? Se você chega, às vezes, como eu falei, as escolas lhe procuram, será que não dá para vir aqui fazer uma divulgação, entendeu? Então, a mudança é muito significativa. Do dia em que eu comecei lá atrás com o professor Benedito para os dias de hoje, a mudança não todas, mas muitas escolas e da sociedade encarar, eu acho que nós estamos no caminho correto. Certo? Esse programa realmente eu vejo com um positivismo imenso. Legal. É como a Ana estava falando, né? Tem que reformular a cultura do ambiente, Isso, assim. exatamente. E a presença de alguém dizendo vamos fazer já marcando o passo já é suficiente. E tem uma coisa que eu esqueci de pontuar antes, eu vou ter que voltar um pouquinho na fala do Carlos sobre a cultura olímpica de Fortaleza, né? Que eu fiquei com isso na cabeça e eu esqueci de pontuar. Mas eu acho que nos lugares onde é mais forte também, é porque a cultura olímpica meio que se retroalimenta. Muitos olímpicos acabam virando professores, né? Que aí inspiram. Então, isso lá em Fortaleza é muito forte. Eu lembro vivamente, todos esses caras aí que estudavam comigo, eles já davam aula de Olimpíada na graduação, né? Então, isso aí é uma coisa que também, se a gente conseguir, né, instituir, né, isso aí também é uma coisa muito bacana que só vai aumentar, né? Vai ajudar a aumentar aí a cultura aí. O processo é alimentado por si mesmo, né? Exato. Esse é um ponto importante, né? Porque o professor pode estimular isso, inclusive, né? Por exemplo, Sim. Ele tem um aluno olímpico do nível universitário, se ele se engaja no trabalho junto ao nível 3 ou nível 2, ajuda muito, né? Com certeza. Sim. E quando você falou que o pessoal foi para a Olimpíada iraniana, né? Eu já estava pensando, tudo geometria sintética, né? Porque não, mas...
Mas eles, não, eles participam dessa Olimpíada, mas a prova é aplicada aqui, né? Sim, sim, sim. Mas é assim, é uma Olimpíada só de geometria, né? Geometria olímpica é toda uma, né? Todo um ramo, né? Totalmente diferente aí da geometria que a gente é todo um ramo diferente, né? Uma área por si só. Cris, Ana, Carlos, vocês querem deixar uma mensagem para... Eu queria fazer uma última pergunta. Vou meio que devolver a pergunta que você me fez, Crelli. E com relação à Olimpíada OBM, né? E ela está sendo feita virtualmente, né? Então, o alcance... a OBM está meio misturada, um pouco misturada hoje com a OBMAP, né? Assim, e com relação ao alcance do ponto de vista virtual, né? Será que é o mesmo? Será que existe uma tendência de continuar pelo menos uma fase virtual? Enfim, eu não sei como é que se vocês já pensaram nisso. A mesma pergunta que você me fez, estou lhe devolvendo agora. Bom, a gente, acho que nós, né, nós todos, eu, você e todos que fazem Olimpíadas Brasil afora, tá lidando com essa nova situação e aprendendo com ela. Então isso é uma coisa que a gente vai descobrir muito esse ano. Eu acho que ter tido a OBM na edição 2020 foi muito importante, mesmo com as limitações que foram impostas, né? E esse ano a gente tem aí a OBMAP e a OBM ocorrendo, então acho que a partir de 2022 a gente vai estar com isso mais maduro e vai conseguir extrair o melhor do melhor dessa dificuldade, né? Então eu não sei lhe responder, Carlos. Entendi. Vamos Sinceramente, esperar para ver, né? Eu não sei lhe dizer se isso vai ser bom, vai ser ruim. O que eu sinto na OBM, né, é que é uma competição extremamente importante porque ela coloca um nível de desafio que é difícil de atingir e é importante que os meninos tenham desafios, mas, por outro lado, ela precisa também que os professores Brasil afora acreditem que ela é uma Olimpíada acessível. Então, ter medalhistas na OBM não é algo impossível. Isso. E tá aí a Ana, Bruno, para provar. Isso, exatamente. E a gente aqui em Alagoas tem algumas medalhas também. Esse ano teve medalha, e, enfim. E eu acho que todos os estados têm tido medalhas, mas assim, fazer um treinamento para a OBM junto com os treinamentos da OBMAP é algo importante, apesar das dificuldades que a gente está vendo, né? Que vocês ouviram. Provocado por você, o comentário. Obrigado por perguntar. Vocês querem fazer um fechamento? Cris, Ana, Carlos, querem colocar alguma coisa para os professores que estão aí do outro lado, ouvindo a gente falar de cultura e de treinamento olímpico? Alguma mensagem, algo assim? Posso falar primeiro? Então, eu acho bem interessante, assim, os professores que estão aí vendo a gente, ouvindo, é que para começar, basta ter aquele primeiro momento, vou começar. Tirar a ideia de que é tão complexo e tão difícil, né? Começa aos poucos, vai fazendo e depois as coisas vão crescendo, vai encontrando parceiros, pessoas amigas para trabalhar junto, mas a ideia é começar, né? Eu vejo muita gente com medo, eu não vou conseguir. Não, professor, nós somos professores, a gente consegue mediar, né? Como vocês falaram, a gente está ali mediando a aula, os meninos se desenvolvem, a gente ajuda, colabora, mas a gente atua como mediador, então basta querer e começar, não é? Né? Aproveitar que tem um treinamento, como o Pró-Olímpico agora, procurar as fontes que estão aí, a gente tem aí tanta coisa na internet, mas realmente começar. E cada cantinho que começa é uma gotinha que está piscando por aí e descobrindo alunos notáveis e cada vez mais surpreendentes. Essa é a minha ideia. Obrigada, gente. Obrigado, Cris. Eu posso falar rapidinho, então? Carlos.
Você falou uma coisa que eu acho também muito importante, que é não ter medo. Né? É muito comum, né? Eu venho já nessa história aí do treinamento da Olimpíada há alguns anos, mas é muito comum nós estarmos num treinamento, às vezes até com alunos muito jovens, e eles darem soluções assim, mas de longe, muito melhores do que as que nós demos, né? E nós, professores, não devemos nos sentir incomodados com isso, né? Pelo contrário, né? Nós devemos sentir muito felizes, porque não só os alunos, mas nós, muitas vezes, aprendemos muito mais do que eles, né? Então, o professor que tem, o meu recado final é isso, o professor que tem interesse, tá certo? Ele tem que ir de cabeça aberta, né? Nós estamos aqui apenas porque temos um pouco mais de vivência, mas nós não sabemos fazer todas aquelas questões, nós não então, tem alunos, né, que dão uma solução, o cara fica assim, poxa, como é que eu não pensei isso, né? E um garotinho que ele não, às vezes você é contaminado pelo conhecimento, às vezes você tem tantas técnicas, tantos teoremas na cabeça que você quer usar e às vezes a ideia é simples. Né? E então, não é só o conhecimento. Às vezes, o conhecimento até ofusca. Né? É preciso valorizar o talento, né, do aluno, e você está de cabeça aberta, né, para que você também vai aprender, e aquilo o professor tem que participar do processo junto com o aluno. Então, esse é um recado que eu acho que é positivo para o professor. Obrigado, Carlos. Ana, quer colocar alguma coisa? Rapidinho, né? Primeiro, dizer que eu acho que os professores que estão participando aí do Prolímpico, acho que eles já têm o V0, né? Como diz, eles já estão ali interessados, eles já deram o passo inicial, então aproveitar toda a experiência aí dos professores que vocês estão tendo, né? E vão ter aí, né, nessas 2 semanas de Prolímpico, né? Que são professores que estão na frente aí dessas Olimpíadas, da OBMEP, da OBM, né? São professores com muita experiência mesmo. Então, aproveitem tudo que vocês puderem aí deles. Suguem mesmo o conhecimento deles, tá? Eu vou estar lá também na oficina de problemas próxima semana, então podem fazer isso comigo também. E dizer que, bem, eu só espero que esse programa, assim, vida longa esse programa, né? Que a gente sempre tem aí Prolímpico para poder estimular mais ainda e a gente vê cada vez mais professores espalhando essa cultura olímpica, né? Que a gente só vê resultados bons, pessoal. Não tem nada negativo de você começar a instituir aí, né, essa cultura olímpica na sua escola, na sua cidade. É isso, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado, Ana. Obrigado, Cris. Obrigado, Carlos. E obrigado, Alan. Todos vocês aí. Obrigado a vocês aí que estão assistindo a gente. E estamos juntos nessa jornada. Um abraço forte para vocês todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Por tudo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.